Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia no livro de Tiago, o irmão de Jesus. Você sabia que o Tiago era irmão de Jesus, gente? Sabia? Pois era o irmão mais velho. Não, eu acho que o irmão mais velho de Jesus era um que se chamava José, diz a palavra de Deus. Deveria ser o mais velho. Não, o mais velho era Jesus. Depois de Jesus deveria ser o José, que geralmente os filhos mais velhos recebiam o nome do pai. Mas como Jesus Cristo não pôde receber o nome de José, porque ele não era filho do José, era filho de Deus, e se chamou Emanuel, Jesus tinha um irmão chamado José, tinha um irmão chamado Tiago também. Maria, ela não teve só Jesus como filho, ela teve filhos e filhas, diz a palavra de Deus, e a Bíblia quem diz isso. É capítulo 3, o versículo é o versículo 2. Tiago 3,2 diz assim: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freios na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis, de seres marinhos, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregada de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, e também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção, maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Amém? Ele estava chateado com alguém, não está? Alguém falou um negócio muito chato dele, que ele estava invocado. Alguma coisa aconteceu para ele poder falar alguma coisa do tipo. Eu quero nesta noite conversar com vocês, irmãos, e quero falar da palavra de Deus. E o que eu quero conversar com vocês nesta noite é alguma coisa que fica na nossa vida como que uma prevenção. Nós podemos então, através desses ensinamentos de Tiago, criarmos uma situação de prevenção para nós mesmos, com respeito a uma série de coisas que nós podemos criar em nossa volta por conta da nossa língua. Às vezes uma palavra mal colocada, às vezes uma palavra precipitada, às vezes uma palavra motivada por ressentimento, por mágoa, por ira e por tantas outras coisas, pode gerar um problema enorme em volta da nossa vida por uma coisinha simples que se fala. E um exemplo nós temos agora aqui essa semana, né? A internet ficou a semana toda falando sobre as palavras do presidente Lula, ou do ex-presidente Lula, que ele falou alguma coisa com respeito aos evangélicos, onde ele disse que os crentes, os pastores costumam colocar a culpa ou a responsabilidade no diabo das coisas que não dão certo. Falou alguma coisa relacionada com dinheiro, e ele foi muito infeliz nas colocações dele, que gerou toda uma atitude de repúdio por parte dos evangélicos, porque as pessoas se sentiram afetadas, atingidas de uma forma tão pejorativa da maneira como ele falou. O sujeito fala uma coisa, aí depois tem que se preparar para as consequências, que ele fala sem pensar, fala sem medir as consequências de uma palavra. Isso não é um problema específico do presidente Lula, mas é um problema de todos nós.
Às vezes nós deixamos sair da nossa boca o que não é para sair, deixamos de realmente ficar calados em momentos que deveríamos ficar calados, e por conta então dessa falta de capacidade de controlar a nossa própria língua, nós vamos gerando todos os problemas em volta das nossas vidas ou em nossa volta. Aí depois que os problemas se constroem, que eles são feitos, nós começamos a orar a Deus para que Deus resolva esses problemas. Começamos a vir para a igreja, minha vida está atribulada, minha vida está com problema. E de fato, a primeira coisa que as pessoas tentam fazer quando se envolvem em uma situação de dificuldade, ou de sofrimento, ou de problemas de relacionamentos, ou de convivência interpessoais, a primeira coisa que a pessoa faz é simplesmente culpar o diabo mesmo. Nós às vezes somos incapazes de reconhecermos a necessidade de uma mudança, a necessidade de mudarmos em algum sentido, mas é muito mais fácil transferirmos. É muito mais fácil responsabilizarmos alguém. E essa atitude de responsabilizar alguém por situações que nós deveríamos nos responsabilizar é uma das coisas que vem desde a criação do homem, quando ele responsabilizou a mulher como culpada dele ter pecado. Foi o que ele falou para Deus. Até hoje então nós temos esse hábito de transferir essa responsabilidade, de achar que sempre alguém é culpado, quando nós não conseguimos encontrar alguém culpado por qualquer situação que estamos vivendo, que nos está causando dores ou dificuldades. É comum então nós falarmos: isso é obra do diabo, o diabo é culpado, isso foi Satanás que fez. E muitas vezes o diabo não tem nada a ver com isso, porque nós devemos então parar para nos responsabilizar pelas coisas que dão errado em nossas vidas, porque na maioria das vezes o principal responsável somos nós mesmos. E essa atitude de tentar transferir e de tentar dar responsabilidade a qualquer outra pessoa ou ao ser espiritual é muito comum. E o que eu quero dizer para vocês desta noite, dentro dessa palavra que nós vamos pregar para vocês, é que quando nós temos esse problema, nós vamos pedindo para Deus resolver para nós, e a questão não é tratar com Deus sobre o problema, mas é tratarmos com Deus sobre nós mesmos. Porque tem soluções que Deus não vai dar enquanto você não aprender a não construir os seus próprios problemas. Ele não vai dar solução porque ele entende que ele vai dar a solução e você vai construir outros. Então, para Deus, o que é mais interessante é trabalhar em você, é fazer com que você fale menos, é fazer com que você se torne uma pessoa equilibrada e não uma pessoa neurótica ou desajustada. O que Deus então vai tentar trabalhar é trabalhar no seu interior, fazer de você uma pessoa melhor, fazer de você uma pessoa que não esteja construindo os seus problemas e construindo problemas na vida dos outros por conta das suas ações, do seu descontrole, do seu desajuste, da sua desestrutura emocional para poder ligar realmente ou administrar os seus próprios conflitos e as suas próprias dificuldades. Às vezes nós estamos vivendo situação de problemas porque nós falamos demais, porque permitimos que saiam das nossas bocas palavras que nunca deveriam sair, porque não vigiamos e não ficamos atentos com respeito àquilo que da nossa boca sai. E sabe a vocês que toda a complicação do homem e do ser humano está diretamente ligado ao fato de que ele não tem controle da sua própria língua. Os maiores problemas, as maiores dificuldades nossas, o que contamina a nossa vida, na verdade, sempre é aquilo que está saindo de nós, segundo o próprio Jesus. Não são as situações externas que tanto nos contaminam e nos complicam, mas é aquilo que nós permitimos que saia de nós, é aquilo que nós permitimos que realmente venha a ser externado pelas nossas palavras, pelas coisas que falamos. É isso que gera o problema, é isso que machuca pessoas, que maltrata pessoas, que afasta pessoas da nossa convivência, que faz com que as pessoas percam o sentimento de respeito, de amor e de consideração por nós, por conta das coisas que permitimos que saiam da nossa própria boca. Aí nós começamos a construir todas as nossas dificuldades. Por quê? Porque o diabo ele pega gancho exatamente nessas coisas. Um dia Jesus estava em um determinado lugar com os seus discípulos e eles foram comer. E na hora que eles estavam comendo, os escribas, os fariseus estavam observando.
E eles foram em cima de Jesus e disseram: olha, nós percebemos aí que os teus discípulos comem e comeram sem lavar as mãos. Porque para o judeu, a prática de purificação de lavar as mãos se torna uma obsessão. Você vai em Jerusalém, nos hotéis, em todo lugar tem lugar para você lavar as mãos. Por quê? Porque Deus, quando os trouxe do Egito, o Senhor Deus estabeleceu alguns preceitos, algumas leis, que eram leis de saúde pública, porque Deus tinha conhecimento das coisas. Deus começou a educá-los, e dentro dessa educação de Deus, Deus usou exatamente a lei cerimonial judaica para ensiná-los a lavar as mãos, para evitar doença entre eles, para evitar contaminação. Todo mundo sabe disso, que tem que se lavar as mãos quando se come, quando se vai sentar na mesa para almoçar ou jantar. Temos que lavar as mãos quando saímos do banheiro. E quando você faz isso, você está se prevenindo de contaminações. E Deus sabia, ensinou o povo dele. Só que com o passar do tempo, os judeus espiritualizaram essa prática, criaram um dogma religioso. Isso aí já não era mais o fato de estar se prevenindo, de se protegerem de contaminar bactérias, que Deus já tinha conhecimento, mas eles pegaram e espiritualizaram toda uma lei e fizeram dessa lei alguma coisa como um dogma religioso, como uma obrigação religiosa que era totalmente espiritualizada. E um dia os discípulos de Jesus vieram e não lavaram as mãos, eles observaram e foram em cima de Jesus. Por que os teus discípulos não lavam as mãos antes de comer? Porque o judeu, além de lavar as mãos, ele pegava os pratos, limpava interiormente um copo, eles lavavam esmeradamente o copo para poder comer, e havia toda assim um asseio, uma asepsia assim, acima do normal, tudo porque eles espiritualizaram por demais a coisa, e eles foram em cima de Jesus e questionaram Jesus exatamente porque os discípulos pegaram na comida e não tinham lavado as mãos. E Jesus disse: olha, o que eu vou dizer para vocês, o que contamina um homem não é o que entra, mas é o que sai de si. Quando ele disse isso, ele não estava banalizando o fato da necessidade de você ter higiene, mas ele estava espiritualizando, porque ele entendeu que aquela colocação era uma colocação mais voltada para a espiritualização das coisas do que para uma preocupação de purificação real, da maneira como Deus havia ensinado, que era uma forma deles evitarem contaminação. E Jesus pegou o gancho para falar de uma situação espiritualizada. Olha, o que contamina não é o que entra não, disse Jesus, mas é o que sai de si. Porque o que sai de dentro do homem é a maldade, é o rancor, é a mágoa. E ele começou então a fazer uma colocação, citando uma série de atitudes que afetam a vida do homem, que complicam, acima de tudo, a vida espiritual. Eles ficaram ouvindo aquelas palavras e Jesus aproveitou para dizer aquilo a eles, porque era alguma coisa que era muito próprio deles, destilar esse ódio, essa raiva, essa inveja, esse ciúme, essa perseguição, essa obstinação em querer realmente vigiar Jesus de uma forma obstinada para tentar desmoralizá-lo. E Jesus então pegou a situação para tentar ensiná-los sobre a importância de você estar purificado por dentro, porque quando você não está purificado por dentro, sempre que sai de você são coisas ruins, nunca são coisas boas. Principalmente, como diz no livro de Hebreus, quando há dentro de você qualquer raiz de amargura, as suas palavras se tornam amargas, tudo que você fala é ruim, tudo que você fala é negativo, tudo aquilo que você fala desanima pessoas, machuca pessoas, maltrata pessoas. E essa palavra que realmente externa tudo aquilo que está dentro de você, os sentimentos ruins, Jesus disse que isso complica por demais as nossas vidas. E tem pessoas às vezes que estão tão doentes por dentro, tão sujas por dentro, que isso se revela na forma do que falam. Sempre que falam, nunca estão felizes, sempre estão insatisfeitas, são extremamente reclamonas, murmuradoras, sempre estão tendo uma colocação de agressão para machucar o próximo, para machucar o seu semelhante, para machucar as pessoas com quem convive. As pessoas que são de fato doentes por dentro,
elas sempre conseguem externar essa maldade que complica não somente a própria vida da pessoa, mas complica a vida de outras pessoas. E isso então se revela na falta de não ter condições ou na incapacidade de controlar a sua própria língua. E por não controlar a língua, fala coisas que não deve falar, abre a boca para dizer coisas que não deve dizer, complica a sua própria vida, gera os seus problemas, complica a vida dos outros, gera os problemas na vida dos outros. E como disse o próprio Tiago, a língua então se torna na vida da pessoa um instrumento de ataque, um instrumento de maldade, um instrumento de destruição que destrói a vida das pessoas e destrói a vida das pessoas com quem convive ou quem está próximo dessa pessoa. Tem gente que quando abre a boca você já fica angustiado. A forma como diz as coisas, a maneira como machuca, a ligeireza para maltratar, para humilhar, para entristecer, para agredir. Não consegue ter uma palavra de edificação na boca, mas para machucar ele é ligeiro, para maltratar ele é rápido. E faz isso muitas vezes com pessoas que não deveriam sofrer os seus maltratos, nem sofrer as suas agressões. E esse veneno, quando está dentro de nós, ele se externa exatamente nas nossas palavras, e nós nos tornamos o construtor e os geradores dos nossos próprios problemas, das nossas próprias dificuldades, da nossa convivência com pessoas, do nosso relacionamento com pessoas. E quando esses problemas estão construídos, nós estamos atrás de Deus para Deus resolver o problema, e Deus não vai resolver problema nenhum, porque o que Ele tem para resolver, Ele tem para resolver com você, para mudar você, para transformar você, para ensinar você a falar menos, a não falar besteira, para não criar os seus próprios problemas e as suas próprias dificuldades e depois sair por aí colocando a culpa no diabo. Era exatamente isso que Tiago estava querendo dizer. E ele escrevendo, ele diz: porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, mas se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Amém? Capaz de refrear, de segurar o corpo todo. Meus irmãos, talvez muitos de vocês tenham alguma história de tristeza para contar de alguém que tenha falado alguma coisa para você. Às vezes o diabo está esperando que você fale besteira. Tem colocações da palavra de Deus que a gente lê e não consegue entender, como aquela que diz assim: por tudo dai graças, diz a palavra de Deus. Quando você para e pensa, mas eu vou dar graças até quando o camarada me deu uma rasteira que criou um problema para mim? Para Deus é muito melhor que você dê graças até com as coisas ruins e difíceis da sua vida, porque quando você dá graças até pelas coisas ruins e difíceis da sua vida, você não abre precedentes, você não dá oportunidade para o diabo pegar essa palavra que você vai dar como um gancho e potencializar os problemas da sua própria vida. Por isso que a Bíblia manda você dar graças por tudo, porque quando você dá graças, você não murmura. Quando você dá graças, você não reclama. E quando você não reclama e não murmura, você não dá brecha para o inimigo pegar aquela situação e potencializar o problema, mas você abre precedentes para que Deus venha e conserte as coisas que se desarrumaram por alguma questão que criaram dores ou dificuldades para você. E Deus tem como trabalhar. E a prova é que Deus trabalha nessa questão que eu estou falando para vocês, e nós podemos perceber isso na passagem do Jó. A Bíblia diz que um dia Deus estava num lugar junto com seus santos, e Deus está reunido com um monte de santos num lugar que era num plano fora da terra, não era na terra, talvez fosse num outro planeta. Porque a Bíblia diz que quando Deus conversou com o diabo desceu com fúria. Então ele estava num plano mais alto. E Deus estava lá conversando com seus anjos, com seus santos. E de repente, quando Deus olha, um infiltrado
O diabo se infiltrou no meio. Deus estava olhando, quando viu, apareceu aquela figura assim no meio do povo, com a camisa do Flamengo assim, meio assustado, apavorado, olhando. Aí vejam só o que aconteceu. Deus disse assim: Satanás, de onde é que tu vens? Olha a palavra dele, como ele não estava na terra. Eu venho de andar pela terra e passear por ela, ele falou para Deus. Eu estava lá na terra, passeando e rodeando a terra. Deus disse: você viu meu servo Jó? O servo fiel, obediente, seguro em mim é aquele. Quando Deus falou isso para o diabo disse: ele só pode ser fiel a ti. Camarada é rico, é um latifúndio que não tem mais terra, não sabe mais onde plantar. Ricão, tudo tu deu para ele, o sujeito é rico, tem não sei quantos mil camelos, tem não sei quantos mil cavalos, tem não sei quantos mil jumentos, tudo ele tem de muito porque tu deu para ele. O camarada é rico que não presta, só pode ser fiel a ti. Tira dele tudo isso para ver se ele vai conseguir realmente permanecer nessa fidelidade. Em outras palavras, ele disse: olha, ele é fiel porque tu está dando, quase dentro dessa proposta comum que as pessoas estão vivendo hoje. Não, porque eu sou crente, a proposta triunfalista. Crente abençoado é aquele que tem muita coisa, é aquele que tem isso, que tem um carro na garagem, e tem um carro mais não sei aonde, que tem isso, que tem aquilo, que tem casa na praia. E as pessoas começam então a contar os seus testemunhos, as suas histórias de vitórias, que eles entendem que vitória é exatamente as conquistas materiais, e isso tudo Jó tinha. Mas não dentro de uma pretensão de permanecer firme com Deus, unicamente porque Deus estava dando riqueza para ele. O diabo quer dizer para ele: olha, tu tira, e ele vai largar de ti, ele vai quebrar a aliança, porque ele só é bonzinho contigo, fiel a ti, que tu tem dado tudo para ele. O camarada é muito rico, ele tem tudo o que ele quer, então assim é fácil ser fiel, agora tira. Mas Deus sabia de uma coisa, que ele, Jó, não estava firmado com Deus porque Deus dava riqueza para ele. Ele sabia que Jó estava firmado nele porque tinha uma aliança, e independente de qualquer coisa, Deus conhecia o coração de Jó e sabia que mesmo pobre, ele ia continuar sendo fiel. Diga glória a Deus. O que não acontece com muitas pessoas. Uma vez alguém chegou: pastor Paulo, olha, depois que eu aceitei Jesus, eu passei a passar tanta luta, enfrentar tanta luta, que eu estou desistindo. Passei a enfrentar tanta luta que eu não quero mais. Aconteceu isso, aquilo outro, não quero mais servir a Deus. E tem pessoas que na primeira prova que o inimigo impõe, a pessoa foge. Mas tenha certeza, toda vez que você começa a servir a Deus, que vem luta, que vem dificuldade, que as coisas pioram, tenha certeza de uma coisa, que essa tempestade passa, e quando ela passa, tenha certeza que tudo vem dobrado para a tua mão. É bíblico. Foi assim com José, foi assim com Davi. Tudo vem dobrado. O inimigo tenta tirar e Deus depois dá em dobro, quando você mantém esse posicionamento de fidelidade. E o diabo falou: pois é, tira dele. Deus disse: olha, Satanás, eu até vou permitir que tu tires, porque eu sei que ele é fiel a mim, não por causa da riqueza que eu tenho dado para ele. Só te peço uma coisa: não toca na vida dele, mas testa para te ver. O diabo saiu, desceu de lá na maior fúria e veio para a terra, e já começou a meter o pânico, começou a acabar com tudo. As plantações acabaram, foi matando o animal, matando tudo, foi acabando com tudo que o Jó tinha. De repente ele ficou pobre, ficou no zero, no vermelho, sem nada. E o diabo, agora ele fala. Por quê? Porque Satanás precisava que o Jó falasse. Se ele não falasse, ele não complicava a vida dele. Se ele não falasse, não ficava claro a insatisfação dele ou a quebra da aliança que ele tinha com Deus. Se ele reclamasse ou falasse qualquer coisa, ficava claro que da boca dele ia destilar também a maldição, que é exatamente o contrário da bênção. Maldição é o antônimo de bênção. E ele esperou o diabo, ele tem que falar. Só ele falando para poder ficar caracterizado a insatisfação dele, a revolta dele e a quebra da aliança. E ele calado.
O diabo, mas que homem que não reclama, que não fala nada, só usando a mulher dele. Sempre tem que ter uma mulher para ele usar. Que coisa ruim. Ele pegou, desculpe, não é? Claro que é, eu falo no caso dele. Aí veja bem uma coisa, ele foi lá e cutucou a mulher. Se o nome dele era Jó, vamos botar o nome dela. Joana, cutuca ele, faz ele falar. Ele tem que falar, ele tem que reclamar. Vai lá, provoca ele para ele poder falar. E aí Joana não está percebendo a coisa. E ele foi lá, o diabo cutucou ela. Chegou: Jó, homem, como é que tu permanece fiel a esse Deus? Firme com esse Deus que permitiu que essas coisas todas acontecessem contigo? Que Deus é esse que tu está com ele e ele permitiu toda essa situação que se deu na tua vida aí? E o Jó, irmãos, tinha perdido até os filhos que ele fazia sacrifício direto a Deus, porque os filhos dele parece que eram só problema. E quando ela chegou, disse: Jó, amaldiçoa esse Deus e morre logo, homem. É melhor tu amaldiçoar esse Deus e morrer. Ele olhou para ela e disse: mulher, você fala como uma louca, disse ele. Eu saí do ventre da minha mãe, nu eu estou agora. O Senhor meu Deus me deu, o Senhor meu Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você vai ler a história, você vai ver que Deus deu tudo dobrado para ele lá na frente, por causa dessa fidelidade. Tudo dobrado. Ele foi mais abençoado ainda. Mas ele provou uma fidelidade. Ele provou que da boca dele jamais sairia alguma palavra que não fosse para glorificar e para edificar o Deus que ele serve. O que é que você tem permitido que saia da sua boca? Será que a mesma boca que canta louvor a Deus é a mesma boca que chama palavrão? Na hora da raiva você agride? Na hora da raiva você não tem controle, não tem medida nas coisas que você fala? Na hora da raiva você se orgulha da sua capacidade de deixar uma pessoa mais rasa do que o chão quando você está com raiva, de simplesmente chegar e se impor sobre a pessoa e deixar as pessoas se argumentam pela tua retórica doentia, ferina, maldosa, que humilha, que maltrata, que tira os argumentos da pessoa e que deixa a pessoa lá totalmente sem palavras para você, por conta da força que você tem de agredir, de reclamar, de atingir, de humilhar, e de difamar. Será que isso orgulha você? Saiba que essas coisas não podem orgulhar ninguém, porque isso abre precedente para que o diabo trabalhe num problema que já existe em você, que ele só vai potencializar, só vai fazer ficar mais forte na sua vida e gerar problemas e dificuldades maiores nas nossas vidas. É isso que vai acontecer. Tiago falando, ele disse: olha, sábio é quem consegue controlar a língua, porque a língua, ela é capaz de domar os animais. Qualquer animal é domado por aquilo que o homem fala, por aquilo que o homem diz. Ele doma os animais, mas às vezes ele não consegue domar a sua própria língua. E muitas vezes todos os problemas que a pessoa está tendo estão diretamente ligados nas palavras dele ou dela, naquilo que fala, naquilo que diz. A pessoa fica o tempo todo construindo seus problemas, porque reclama demais, murmura demais, amaldiçoa demais, rejeita, diz palavras que geram peso sobre a vida de outras pessoas, e às vezes essas palavras são ditas que geram pesos na vida de pessoas da própria família, e a pessoa constrói todas as suas dificuldades e vai continuar construindo, não adianta pedir ajuda para Deus, tem que falar com Deus, porque Deus tem algo para tratar com você, e uma das coisas que Deus tem para tratar com você, se você tem essa dificuldade,
ele tem que tratar sobre mudança, sobre transformação, sobre se permitir ser transformado e dominado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque quando você é dominado pelo Espírito Santo, está cheio dele, a tua boca não abre para amaldiçoar ou para criar problema para você e para ninguém. Por quê? Porque Deus está prevalecendo dentro de você. Deus está prevalecendo dentro de você. E Tiago falou exatamente isso. Gente, são problemas que são os nossos, as coisas que nós falamos. Às vezes falamos coisas e depois corremos para consertar, mas o estrago já foi feito. É o que diz a Bíblia, que a flecha lançada e a palavra falada não tem como correr atrás para tentar impedir mais. Depois que você lança a flecha, já foi. Depois que falou, já falou. Lula vai ter muita consequência por essas coisas que ele falou. Alguns anos atrás eu li uma reportagem de um secretário de Educação e Cultura, eu acho, do governo da Bahia. Não sei se foi 4 ou 5 anos atrás. Ele teve lá um desentendimento político. Ele tinha uma carreira política, a prova é que era secretário, e tinha algumas pretensões políticas. Mas um dia, falando na televisão, ele abriu a boca e disse essas palavras assim: o baiano só toca birimbau porque só tem uma corda, ele falou assim. Isso gerou uma repercussão tão grande que ele perdeu o cargo dele de secretário, perdeu a credibilidade, perdeu o respeito, perdeu o voto dos baianos, perdeu tudo por conta de uma palavra precipitada, uma palavra mal colocada. Por causa de um momento de insanidade, ele falou coisas que gerou todos os problemas da vida dele. Cuidado com o que você fala. Tem coisas que você fala para uma pessoa que você gera as feridas profundas por aquilo que você fala. Não tem irmão e irmã abençoada ou abençoado que ainda não teve a capacidade de controlar sua própria língua e suas próprias palavras. A Bíblia diz que você não foi feito para amaldiçoar, você foi feito para abençoar. Diga glória a Deus. Sabe o que a Bíblia diz? Para você só permitir sair da sua boca palavras que sirvam para edificação, para construir coisas, não para destruir coisas. É a Bíblia quem diz isso, que da sua boca tem que sair palavras para edificação, não para destruição. O que é que tem saído da sua boca? Tem destruído a sua vida? Tem desestruturado você? Tem atingido pessoas com quem você convive? O que você tem permitido que saia da sua boca? Veja isso. Porque de repente todos os seus problemas, todas as suas dificuldades estão presos no fato de que você precisa se converter naquilo que fala, naquilo que diz, nas línguas e naquilo que sai da sua boca. É a Bíblia quem fala isso. Vamos ver se a gente lê mais alguma coisa sobre a questão. 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Todo mundo já achou? 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10 e 11. Diz o seguinte: pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal, evite que os seus lábios falem dolosamente ou com maldade. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se, se esforce em alcançar essa paz. E uma das formas que você realmente se esforça para alcançar essa paz é simplesmente freando a própria boca e a própria língua. Cuidado com o que você fala, porque as coisas que você às vezes permite sair da sua boca não é bênção, pode ser maldição. Cuidado com o que você diz para as pessoas.
Cuidado. Cuidado com o que você permite que saia da sua boca no momento de raiva, no momento de chateação, no momento de amargura. Não externe todos os sentimentos ruins que porventura possa estar dentro de você. Cuidado com tudo isso. Cuidado com as palavras precipitadas. O nome já diz, precipitada, deriva de precipício, de ruína para a vida da gente. Cuidado com as palavras. Tome cuidado. Peça a Deus a capacidade de poder dominar a própria língua, de não se complicar, de você mesmo não ser o gerador dos seus problemas, das suas dificuldades e dos seus sofrimentos, mas se permitindo essa mudança de Deus, essa transformação de Deus, para poder fazer de você uma bênção até quando abre a boca para dizer alguma coisa. Seja bênção para você mesmo, seja bênção para as pessoas que vivem com você, seja bênção para as pessoas que convivem ao teu lado. Quem tem palavra abençoada, todo mundo quer estar junto. Quem tem palavra abençoada, todo mundo quer estar do lado. Quando as palavras são amargas, quando as palavras são feridas, quando as palavras são de maldição, são de murmuração, são de reclamação, todo mundo quer ficar longe, porque ninguém realmente aguenta ficar ao lado de pessoas pesadas, pessoas que quando abre a boca sempre tem uma reclamação, uma murmuração, uma agressão, seja lá o que for, uma forma agressiva de falar, uma forma violenta de dizer as coisas. Ninguém gosta disso, todo mundo se afasta, mas a Bíblia diz que a palavra boa e sábia, diz a palavra de Deus, que é medicina, ela cura, ela sara, ela edifica, ela ajuda pessoas, e isso vai fazer você ajudar as pessoas que convivem com você. Então tome cuidado, porque de repente todos os problemas que você possa estar passando estão diretamente ligados às suas construções de dificuldades para você mesmo, por conta daquilo que você permite que saia da sua boca. E quando você para vigiar isso, para se converter nessa área, para policiar esse lado, você vai ver que aquelas bênçãos que não conseguem fluir na sua vida, elas vão fluir, porque Deus não vai estar ocupado tentando consertar você o tempo todo, para que você não estrague aquilo que Ele tem procurado dar para você. Então pensa nisso, e que Deus possa abençoar você, a mim, a todos nós que estamos aqui, para que possamos melhorar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Foi muito bom ficar com você até agora. Eu agradeço pela sua audiência, por ficar conosco acompanhando o nosso programa. Eu quero aproveitar agora e quero convidar você para estar conosco na Igreja do Evangelho Quadrangular, que fica ali na rua Raimundo Corrêa, 355, no bairro do Monte Castelo. Quarta-feira nós temos 3 concentrações, 9 da manhã, 5h30 da tarde e 7h30 da noite. E às 7h30 da noite eu estou lá para trazer uma palavra para você, para orar por você que está com problemas ou passando dificuldades e precisando de oração, precisando de ajuda. Domingo temos o culto da família, sexta-feira o culto da libertação, 9 horas da manhã e 7h30 da noite. Eu também convido você. Terça-feira tem um culto de oração. Sua presença vai ser muito importante. E olha, eu agradeço muito pelo fato de você nos acompanhar pela televisão e convido você para estar conosco na Igreja Quadrangular, tá certo? Vamos fazer uma oração? E se você, porventura, estiver interessado em entrar em contato conosco, está aqui o nosso e-mail na tela, é prpauloguilherme@hotmail.com, e vamos ser amigos no Facebook. É só procurar Paulo Guilherme no Facebook que você vai achar, e nós podemos então sermos amigos e conversarmos muito, tá certo? Vamos orar por você, por sua casa e sua família? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu oro agora pelo lar dessa pessoa, pela casa dessa pessoa, pela família dessa pessoa que me acompanha na televisão. Peço que a tua bênção venha até esse lar, que o Senhor Deus repreenda todo problema, toda briga, toda contenda, toda desunião, toda miséria, tudo aquilo que não presta e que não vem de ti, que porventura tenha atingido essa casa, esse lar, essa família, que esses males sejam repreendidos em nome de Jesus. Que essa pessoa seja abençoada, tenha vitória e tenha a resposta das suas orações feitas a Deus, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, assim seja. Amém. Amém? Olha, fica com Deus e até uma próxima.